essa questão que a gente vai fazer aqui, a 7ª, é a cara da tua prova. Vamos para lá? Ó, as opções, inclusive de 2015, tá? As opções a seguir apresentam pontos fundamentais do modelo de administração pública gerencial, à exceção de uma, assinale, a exceção. O que a gente tem que procurar? As palavrinhas do mal, que falam da administração gerencial, tá bom? Ó, letra A. Foco nos cidadãos. Minha gente, isso é da administração gerencial. Pode botar lá no teu bizu, a gente nem colocou. A administração gerencial, ela trabalha com foco no cidadão. Aonde aparecer isso, pode botar que está correta, tá certo? Esse é o objetivo maior, focar no cidadão, tá certo? Como beneficiários da administração. Perfeito, né? Foco no cidadão, atender às necessidades do cidadão como beneficiário da administração. Ele quer a exceção, né? B, avaliação do desempenho como instrumento efetivo de gestão. Perfeito também. A ideia de você trabalhar resultados leva você a avaliar o desempenho para você saber se alcançou os resultados ou não. Então, é um instrumento efetivo da gestão. Perfeita, letra B. C, ênfase na inovação. Quando a gente fala em administração gerencial, gente, a gente fala em inovação, a gente fala em criatividade. A ideia é lançar coisas novas, é você atender às necessidades do cidadão, tá certo? Então, você fala em criatividade, inovação, em descentralização, em flexibilização, permitir o gestor inovar, criar, claro que dentro da lei, óbvio, né? Porque o gestor público só pode fazer o que está na lei. Mas permitir isso, né? Que era diferente da administração burocrática, que todo mundo desconfiava de todo mundo e aí tinha que ficar restrito para fazer aquela tarefa. Hoje não, hoje a gente quer que exatamente o contrário, que o gestor, né, ele tenha uma visão multidisciplinar e multifuncional, tá certo? Então, ênfase na inovação como característica básica da gestão é palavrinha do bem, pode colocar lá, né, quando aparecer inovação, quando aparecer criatividade, é palavrinha do bem para administração gerencial, tá? D, foco em processos como instrumento de controle. Gente, ó para mim, que foi que a gente botou? Eu vou pegar aqui, olha para mim nada. Espera aí que eu vou te mostrar o que a gente escreveu aqui. Cadê a administração pública burocrática? E ele, controle de processos. Foco em processos. A administração gerencial, o foco é em resultados. Ou seja, quando eu falo em foco em processos, eu estou falando de uma visão verticalizada, uma administração burocrática, e nada a ver com a administração gerencial. Palavrinha do mal, que é a nossa resposta, tá bom? Pega a letra E. Busca de resultados como fator determinante da gestão. Perfeito! Essa é a ideia da administração gerencial. Gostou dessa? Vamos embora para a próxima, né? Também de 2015. O modelo de administração pública gerencial pressupõe que o Estado é dividido em 4 setores. Olha, aquela questão que a gente fez agora há pouco, né? Núcleo estratégico, atividades exclusivas, atividades não exclusivas e produção de bens e serviços para o mercado. Perfeito. E a gente já viu que o núcleo estratégico vai estar o Estado, o núcleo das atividades exclusivas também é o Estado, o núcleo das atividades não exclusivas é o que a gente chamou de terceiro setor, que a gente chamou de publicização, e de bens e serviços, que a gente chamou de privatização, certo? E aí ele vem, assinale a opção que indica uma atividade não exclusiva do Estado. E aí, ó para mim, antes de eu ler. Vamos lá. Atividade exclusiva do Estado. Repete. Tributação, fiscalização, polícia, previdência, segurança, que são atividades que só o Estado faz. A polícia te para no meio da noite, teste do bafômetro. Segurança pública, previdência, só o Estado que tem. Tributar, legislar, é o Estado que tem essa capacidade de entrar, de tributar, de legislar, de cobrar as coisas, tá certo? Agora o resto, saúde, educação, assistência, isso é quem, gente? Ele diz que é atividade pública? É, só que pode ser desempenhado por um ente não estatal. Ou seja, é uma atividade não exclusiva do Estado. Vamos procurar. Então, vamos lá. Primeiro, letra A. As atividades de arrecadação. É exclusiva arrecadação de tributos, tributação.
B, a elaboração e fiscalização do cumprimento da lei é uma atividade exclusiva de Estado. Fiscalização, falei, usei a palavrinha do bem agora. A segurança pública, olha aí, exclusiva. Parece que eles ouviram a aula da tia, não foi? A promoção da Seguridade Social, exclusiva. Ouviram a aula da tia. E aí, ó, educação é não exclusiva. Saúde, né? Assistência social também é não exclusiva. Tá certo? O resto, essas aí que a gente falou, tributação, fiscalização, exclusiva, mas saúde, educação, assistência social, sei lá, outras, né, que estão aí, então o resto tudo é não exclusiva de Estado, ou seja, pode ser desempenhada pelo terceiro setor, tá certo? Não é que o Estado não vai fomentar, vai continuar fomentando, mas vai ser desempenhada pelo terceiro setor, tá bom? Muito bem. 9. As reformas do aparelho do Estado buscam mudar, 9, as reformas do aparelho do Estado buscam mudar a estrutura e a governança das organizações estatais, para tornar a ação estatal mais flexível e eficiente. Ok. A gestão por resultados é um dos instrumentos de reforma, cujo foco se encontra na eficiência da ação estatal. Perfeito. O mecanismo utilizado para aprimoramento da ação estatal na gestão por resultados ou seja, qual é esse mecanismo que ele colocou aqui, que a gente vai usar para aprimorar a gestão estatal na gestão por resultados? Vamos ver, tem que aparecer uma palavrinha do bem. Letra A, accountability. Será que é um mecanismo que a gente vai usar para aprimorar, o mecanismo utilizado para aprimorar a ação estatal na gestão por resultados? A gente até viu, né, gente, que a accountability era um instrumento de controle que a gente trabalhava em cima dos resultados da ação estatal, ou seja, é um mecanismo novo, né, de controle, né, na gestão voltada para resultados, que eu vou fazer a contabilidade vertical, através do voto, a contabilidade horizontal, através da prestação de contas, eu vou estar fazendo com que os órgãos fiscalizem, e a contabilidade social, que é o controle social. Pode ser? Pode. Pode aparecer objetivos, metas, são instrumentos, a contabilidade é um instrumento. A delegação de funções. Gente, a delegação, vamos lá, o mecanismo utilizado para o aprimoramento da ação estatal na gestão por resultados. A delegação de funções é um instrumento, não deixa de ser. Só que se você levar em consideração um instrumento para a gestão dos resultados, e você falar só em delegar funções, isso é muito pouco. Porque a delegação de funções significa você dar poder a alguém para exercer aquela função, né? Como a gente diz, mas não é. A contabilidade é muito maior. A contabilidade é um instrumento da gestão por resultados. A delegação de funções não é um instrumento, ela é um instrumento também, mas é um instrumento só voltado para a função, ou seja, para o gestor, ali para o líder, e não voltado para a gestão por resultados como um todo. Claro que ela faz parte da gestão por resultados, porque quando você fala de gestão por resultados, você está falando de descentralização, você está falando de delegação, você está falando de tudo isso, mas, sobretudo, de um contexto maior, que não é só delegar, é descentralizar, é dar autonomia, flexibilidade, e aí você usa o mecanismo da contabilidade para você, né, fazer que a gestão por resultados aconteça. Gostei mais da contabilidade. Flexibilização das relações de trabalho, nada a ver, tá certo? Flexibilização das relações, a gente tem hoje as mesmas relações, todo mundo, a entrada é através do ingresso, é através de concurso público, quem entra por concurso público é servidor estatutário, e tem os seletistas que estão lá nas empresas, né, públicas e a sociedade de economia mista, mas não tem flexibilidade, nada disso, não mudou nada. Letra D, centralização dos instrumentos de controle. A palavrinha centralização é do mal. Letra E, engessamento. Engessamento é um instrumento, né, hoje atual da gestão por resultados, exatamente contrário, né, gente? Então, a gente vai dizer que o instrumento voltado para a gestão por resultados mais apropriado, ou digamos, mais abrangente, é o que a gente chama de accountability, letra A. Aí você está dizendo assim, ô Beth, mas não ficou claro ainda essa coisa de delegação de funções. Eu não teria duas respostas? Deixa eu dizer para você. Se ele tivesse colocado só delegar, sem usar a palavrinha função,
você poderia dizer que até estava 2 respostas. Gente, a palavra funcional é uma palavra burocrática. A gente diz assim, ó, o controle funcional, né? Não sei se você já ouviu falar assim, a ascensão funcional, a promoção funcional. Isso é uma palavrinha burocrática. Sabe qual é a palavrinha gerencial? Profissional, né? Funcional, gente, é extremamente voltado para a função. Hoje a gente falou em multifuncional, tá certo? Então, quando você fala em delegar função, você está olhando segmentado para aquela função. Eu estou delegando só a função. Você está entendendo? Então, na realidade, quando eu estou falando em delegar, se ele botar só delegar, pronto, é a visão abrangente, delegar. Descentralizar. Se você falar descentralização funcional, você já fica assim, né? Epa, é só para aquela função, é só para aquela delegação. E aí eu vou, o truque de prova, a palavrinha do bem. A palavrinha funcional, quando você olhar em prova e você falar de administração gerencial, você já desconfia de cara. Não é uma palavrinha do bem, é uma palavrinha do mal. É uma palavrinha ligada à gestão burocrática e não à gestão gerencial. Tá certo? Ao modelo pós-burocrático, tá certo? Por quê? Porque o modelo pós-burocrático não fala em função, fala em multifunção. Não fala em especialização, fala em multiespecialização, tá certo? Então, delegar funções é muito reducionista, é segmentado, é só você delegar. A contabilidade é um termo mais abrangente, tá bom? Então, aí agora explicou melhor. Vamos para 10. A gestão por resultados é parte da nova administração pública, altamente recomendada por se tratar da tradução dos objetivos das políticas públicas em resultados. Essa nova metodologia de gestão vai de encontro aos problemas e mecanismos comuns da administração pública. Alguns desses mecanismos são, então ele diz aqui, essa nova metodologia de gestão vai de encontro aos problemas e mecanismos comuns da administração pública. Alguns desses mecanismos são dos mecanismos comuns da administração pública. Provavelmente isso aqui também vai ser uma questão interpretativa, que ele quer que você diga quais são os mecanismos comuns na administração pública que a gente tem aqui, ó, vai de encontro aos problemas. E aí vamos lá, letra A, né? A alta capacitação de funcionários e manutenção de estruturas burocráticas robustas. Se ele está falando que essa nova metodologia vai de encontro aos problemas e mecanismos comuns, alguns desses mecanismos vai de encontro aos mecanismos comuns, ou seja, aos mecanismos burocráticos, não é isso? Então, vai contra. Gente, alta capacitação não vai de encontro, pelo contrário, é bom, não é verdade? Alta capacitação é uma coisa que ajuda, não vai de encontro aos novos mecanismos, né? É uma coisa que ajuda. E aí você diz estruturas burocráticas robustas, eu estou falando assim, estruturas burocráticas avançadas, no sentido de robustez, é no sentido de, né, é exatamente isso, no sentido de alavancadas, né? Então, a alta capacitação dos funcionários é uma coisa boa, que não vai de encontro. Então, a primeira não é. Letra B. Coordenação por supervisão direta. Supervisão direta, gente. É a relação comando-controle. É a relação comando-controle. E essa relação comando-controle é próprio da administração burocrática. Tá certo? É próprio. Por quê? O cara tem que estar te olhando porque ele desconfia de ti. Pode botar aí, né? Supervisão direta. Comando-controle, a palavrinha comando-controle é próprio da burocracia. Porque hoje a gente não fala em comando-controle, hoje a gente fala em liderança, tá certo? Hoje a gente fala em inspirar o outro e não em comandar, tá? Padronização de procedimentos. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, procedimento, padronização, acrescenta aqui, ó, padronização. A ideia é padronizar, é trabalhar regras, normas, leis, tá certo? Isso é palavrinha da administração burocrática, que vai de encontro a esse novo mecanismo. E de habilidades. Essa é, com certeza, a nossa resposta, tá certo? Esse é um mecanismo que é contrário, que vai de encontro a esse novo modelo de gestão, tá bom? Letra C, patrimonialismo. Aí ele está dizendo,
né? Que ele diz, essa nova metodologia vai de encontro aos problemas comuns encontrados na administração pública. O patrimonialismo, gente, você diz assim, Beth, mas isso a gente encontra. É verdade, mas a gente não pode dizer que isso a gente encontra, né? Não sei se você está entendendo. Assim, você encontra a administração patrimonial, né? Mas o objetivo da administração gerencial, gente, não é atuar na administração patrimonial. Quem voltou-se para acabar com o patrimonialismo foi a burocrática e não a gerencial. Então, ou seja, o fato de existir a administração patrimonial não vai de encontro a esse novo modelo de administração gerencial, porque ele não olha para isso, tá certo? A administração patrimonial não é o foco da administração gerencial, ele é o foco da administração burocrática, que vai de encontro à administração burocrática, e não a patrimonial, e não a gerencial. Não é um objeto, tá? Mas tudo bem. Insulamento burocrático. Gente, o insulamento burocrático é uma prática de isolamento burocrático, tá certo? O isolamento burocrático é quando o Estado se fecha dentro dele mesmo e não conta nem com a sociedade, né, para o direcionamento das políticas públicas. A gente diz que esse insulamento burocrático, ele foi presente no Brasil na década de 30 e de 40. Né? Quando Getúlio implantou a administração burocrática, uma das características era o insulamento, ou seja, que os burocratas se afastassem da dinâmica política partidária. Só que isso fez com que os burocratas acabassem se afastando da própria sociedade, promovendo o que a gente chama de insulamento burocrático. Ou seja, o insulamento foi um fenômeno que aconteceu naquela época, que estava relacionado exatamente ao isolamento da burocracia pública, da política e da própria sociedade, que não é um mecanismo que a gente pode dizer que acontece hoje, tá certo? Assim, é uma coisa que foi daquele período, mas não uma coisa que acontece hoje que vai de encontro a esse novo mecanismo, tá? E o clientelismo é uma prática patrimonial, tá certo? Que não é uma coisa da burocracia que vai de encontro à gerencial. Na verdade, gente, é assim, nós temos 3 modelos, tá? Patrimonial, burocrático e gerencial. O burocrático, ele vem se contrapor ao patrimonial, ou seja, tudo que está relacionado ao patrimonial vai de encontro ao burocrático. Mas tudo que está relacionado ao gerencial, né, tudo que está relacionado ao burocrático vai de encontro ao gerencial. Então, a resposta é letra B, por quê? Porque as práticas patrimoniais não vão de encontro ao gerencial, elas vão de encontro ao burocrático, você entende? Aí você diz assim, mas como, Beth, o patrimonialismo não vai de encontro ao gerencialismo? Gente, vai, mas não vai. Gostou disso? É assim, vai porque as práticas patrimoniais são do mal sempre. Mas a administração gerencial, ela não quer coibir as práticas patrimoniais. Porque as práticas patrimoniais, elas são coibidas pela administração burocrática e não pela gerencial. Você está entendendo? Quer dizer, quem quer coibir o patrimonialismo é a burocracia. É a forma burocrática de você controlar e etc. O gerencialismo não quer. O gerencialismo parte da ideia de confiança, de dar poder, de controlar objetivos. Para ele entende que você é de confiança e que eu vou só olhar os resultados que você está alcançando. Né? Se não é assim, aí é outro problema. Você está entendendo? Então, quando a gente falar de administração gerencial na prova, a gente tem que buscar quais são as práticas que vão de encontro ao gerencialismo. As práticas burocráticas. Em último caso, a gente pode falar de qualquer coisa ligada ao patrimonialismo. Mas, assim, essa aqui não é com certeza, porque o que vai de encontro hoje é exatamente você estar trabalhando com essa supervisão direta, você ter tudo padronizado, inclusive as habilidades, tá bom? Então, letra B é a resposta. Letra D. Coordenação por supervisão indireta. Isso não vai de encontro, isso ajuda. Flexibilização de procedimentos, isso ajuda. E multiplicidade de habilidades, isso é o que ajuda, isso não é o que vai de encontro, certo? Letra E. Então, isso é gerencial, tá? E ele quer o que vai de encontro. Letra E, distribuição de funções, enrijecimento de estruturas burocráticas e práticas paternalistas. Gente, as práticas paternalistas são próprias da administração patrimonial. A gente diz que, eu costumo dizer que a palavra paternalista, bota lá no teu bizu,
e patriarcalista, paternalista e patriarcalista, patriarca, aquele que manda, e pai, aquele que está protegendo, é próprio da administração patrimonial. Minha gente, a administração patrimonial, o poder hereditário, ele passa de pai para filho. É que nem o poder monárquico. Então, nas empresas isso acontece. Quando? Quando o dono passa o poder para o filho dele. Não é baseado na meritocracia, é baseado no quê? Na tradição. Então, aí o cara trata o funcionário como se fosse pai, protegendo, mas ao mesmo tempo mandando e dando ordens. Ou seja, ele é o patriarca e ele é o pai também. Essa é a base do poder patrimonial, tá certo? Então, também não é a letra E, porque fala exatamente disso, né, da questão de paternalismo. E outra coisa, a distribuição de funções é uma coisa que ajuda e não atrapalha, tá bom? Então, também está errado. Então, por isso que a nossa questão número 10, letra B de bola. Vamos para 11. Nas últimas décadas, a administração pública tem sido objeto de estudo a partir de distintos paradigmas teóricos e conceituais. Mais recentemente, em virtude da necessidade de adequação às pressões e à dinâmica da sociedade contemporânea, um novo modelo nomeado Nova Governança Pública tem como uma das principais características. Ó, para cá. Aí você diz, Beth, esse você não falou. Gente, nova governança pública é a mesma coisa que a administração gerencial. Nova governança pública é a mesma coisa que o movimento, o paradigma pós-burocrático. Só que quando a gente fala em nova governança, é um nome que tem sido usado nas provas de concurso de uns 2 anos para cá, 1 ano para cá. Até é bem recente, você vê, a FGV já colocou agora 2015 essa prova, TJ da Bahia, né? Tem sido usado de um ano para cá. E, na realidade, por que está sendo... A gente diz até que a nova governança pública é uma evolução do modelo gerencial. Por quê, gente? Porque não só se volta para... Tem todas aquelas palavrinhas do bem que a gente viu do modelo gerencial, mas vai além. Ela vai buscar parceiros na sociedade que queiram realizar. É esse novo modelo de gestão que a gente abre, por exemplo, como aconteceu, São Paulo abriu uma licitação para o trem-bala, certo? E aí não encontrou ninguém que queira fazer. É você, né, você ter governança na própria sociedade, de fazer com que as pessoas acreditem, né, nas suas ideias. E a gente fala que esse novo modelo de governança inclui a governabilidade e vai além. Ou seja, é você fazer com que a sociedade acredite no que você está dizendo. E mais, é você, por exemplo, fazer com que, não só, por exemplo, você faça o trem-bala, mas como você encontre parceiros que façam aquele serviço e não sejam corruptos. Você está entendendo? Então, isso é a nova governança. É esse modelo que inclui a governabilidade e vai além. É a capacidade de gestão. É a capacidade de você não só formular as políticas públicas, mas colocar em prática e garantir que lá na ponta a coisa vai acontecer, tá certo? E não ficar empacado, tá certo? Então, é esse novo modelo que inclui a própria sociedade, que ele está colocando aqui. Então, só as palavrinhas do bem são as mesmas, mas vai além nesse sentido de parceria, tá? Então, vamos lá. Nomeado Nova Gestão Pública tem como uma das principais características, vamos lá. Letra A. O estabelecimento de contrato de gestão. Gente, isso foi da emenda constitucional 19/98. Isso é do início da administração pública gerencial. Ou seja, e ele diz aqui que tem como principais características. Pode ser? Pode ser. Mas isso não é a principal característica. O contrato de gestão é um instrumento dentro desse novo modelo de nova governança. Letra B. O fortalecimento dos relacionamentos. Olha, parece que eu estava adivinhando. Menina, eu não tinha nem lido essa questão. Lindo. O fortalecimento dos relacionamentos institucionais com a sociedade. Acabei de falar isso. Tá certo? Perfeito. Isso é a nova governança pública.
É você buscar parceiros na sociedade. É esse relacionamento, é fazer com que as pessoas, o mercado, as instituições acreditem em você. Como eu disse, é você fazer uma licitação para o trem-bala e encontrar um parceiro lá no Japão, porque os caras detêm a expertise, que venha executar aqui. Porque a ideia do Estado Rede é essa, é você ir buscar parceiro em qualquer parte que detenha expertise. É não fazer uma licitação local, mas abrir consórcios para todo. Tá certo? É permitir que empresas executem as coisas e ofereçam os melhores serviços. E fazer com que acredite. Por isso que a gente diz que essa nova governança ela vai além do governo da governabilidade. Ela engloba a governabilidade. Tá certo? Perfeito. A B. Vamos ver a C. A atenção ao aprendizado em gestão do setor privado. Gente, essa atenção ao aprendizado era no início, porque a gente diz que a administração gerencial, ela se inspira nos modelos privados. Então, esse aprendizado no modelo privado foi uma coisa que a gente começou lá no início, a gente aprender essas novas ferramentas, esse mecanismo de resultado, planejamento estratégico. Então, isso não é uma coisa recente, não é desse novo modelo da governança, tá certo? Mas é também da administração gerencial, mas não do novo modelo. É que nem o contrato de gestão. É a primeira fase. O foco na liderança empreendedora nas organizações públicas. Também isso aqui não é isso aqui. A liderança empreendedora é do movimento Reinventando o Governo, da década de 90, tá certo? Não é uma coisa nova, tá? A separação política-administração no âmbito das relações públicas. Gente, a separação política-administração é da administração burocrática. Isso não é da administração gerencial. Lembra que eu falei? A administração patrimonial separa o público do privado. A administração burocrática. Errei. Troquei, não foi? Estava falando uma coisa pensando, ainda bem que eu vi. Meu Deus, às vezes vocês mandam umas mensagens assim. Professora, a senhora disse isso, mas a senhora não quis dizer isso, que a gente está falando aqui sozinho, né? Vamos lá de novo. Né? A administração patrimonial separa o público do privado. De novo, poxa! De novo, esquece, deleta. Volta a fita. A administração patrimonial não separa, você disse junto comigo, não foi? Não separa o público do privado, não separa o patrimônio público do patrimônio privado, é tudo misturado. O rei misturava tudo. Quem separa o público do privado é a administração burocrática. A gerencial não tem nem isso. Quando ele falar em separação entre o público e o privado, sabe qual é a resposta? Burocracia, a palavrinha do bem para burocracia. Isso não tem nada a ver com gerencial. Aí você diz, mas Beth, o gerencial não separa? Separa, mas isso é um objetivo da burocracia, é um princípio da burocracia que a gente vai trazer para o gerencial. Não é princípio do gerencial. Você está entendendo? Então, para a prova de concurso, se ele falar em separação entre o público e o privado, ele está falando de burocracia. Ele não está falando de gerencial. Gerencial é outra coisa, tá certo? Gerencial traz isso da burocracia, mas não é dele. Isso já é um pressuposto que tem que estar colocado lá na burocracia, tá bom? Então, a nossa letra B, sem dúvida, é a resposta correta. Vamos embora para 12. Uma das forças por trás da governança pública é a ascensão de valores neoliberais e o chamado esvaziamento do Estado, em que a incapacidade do Estado em lidar com problemas coletivos é denunciada. Muito bem. Aí ele veio com isso, porque, na realidade, a governança pública é um modelo que surgiu a partir de 95 e emergiu a partir das práticas neoliberais que começaram no mundo a partir de 80. Então, em vez da gente ter a onda gerencial, está dentro da onda neoliberal. Assim como a onda burocrática está dentro do Estado desenvolvimentista do bem-estar social. Ponto final. Então, ele diz, a nova governança pública prega, vamos lá, ou a governança pública desse momento. Vamos lá. 12, letra A. A redução das autoridades nacionais em favor de organizações não estatais e locais. Então, vamos lá. A governança pública, ou seja, o modelo de gestão, ele prega a redução das autoridades nacionais em favor de organizações não estatais e locais. Eu gostei desse final. Ele quer dizer o que com isso? Que eu estou reduzindo a autoridade central em favor de quê? Em vez de eu estar atribuindo políticas nacionais, eu estou deixando para políticas locais, ou seja, e para organizações não estatais, para o terceiro setor e para a atuação local.
eu gostei disso, né? Essa redução das autoridades nacionais ficou meio assim, mas esse final está perfeito, né? Vamos ver. A realização de todos os serviços públicos por organizações estatais. De jeito nenhum, gente. Pelo contrário, a gente vai atuar no terceiro setor, a gente vai atuar somente nos serviços, no núcleo estratégico e no núcleo das atividades exclusivas. No núcleo das atividades não exclusivas, vamos usar como não estatal, do mal, né? A letra C, a desconfiança, já estou grifando, frente a práticas e ferramentas oriundas do setor privado. Minha gente, palavrinha desconfiança é palavrinha da administração burocrática. Não tem nada a ver com o novo modelo de governança, não tem nada a ver com o modelo gerencial. E a palavrinha governança está dentro do modelo gerencial, que é a capacidade de gestão. Nada a ver, né? D, a redução da participação da sociedade civil organizada nas decisões. Nada a ver do mal, gente. A nova governança, ela prega o controle social e não a diminuição da participação. Nada a ver. A letra E, o aumento imediato do número de funcionários públicos concursados em substituição aos terceirizados. Mas, gente, vocês acham que a nova governança pública, ela diz o seguinte, que o ingresso vai ser através de concurso, mas não é a nova governança, isso é da administração burocrática, que a Constituição de 88 estabeleceu isso, tá certo? E em nenhum momento a gente falou disso, do ingresso imediato, substituindo os terceiros. Pelo contrário, hoje em dia a gente vai falar não em terceiros para atividades finalísticas, mas para atividade meio de apoio? Claro que sim, né? Eu costumo sempre dizer, por que, desculpa se você for, mas para que médico tem que ter estabilidade? Gente, médico não tem que ter. Isso foi do tempo, lá de 30, quando mudava o governo, os amigos do rei saíam, que era a administração patrimonial. E aí deu-se estabilidade para todo mundo, tá certo? Mas hoje, né, a gente tem que deixar estável quem está no seio do Estado, ou seja, na máquina, para que o governante saia e o funcionário público que é profissional não saia junto com o governante, tá certo? Não fique à mercê da política, né? No sentido de que o governante sai e se você não fizer o que ele quer, você também é demitido. Para isso tem estabilidade. Mas eu costumo dizer, médico, enfermeiro, nada disso deveria ter estabilidade. Dentista, né? Porque, gente, a área de saúde, o cara tem que estar lá pelo mérito e o cara não vai ser demitido, né? Porque ele está contra o político, né? O político está ligado aos funcionários que estão ligados ali a ele, aos órgãos que fiscalizam, aos órgãos que atuam junto do Estado, tá certo? E não o médico. Então, o número de funcionário público concursado em substituição ao terceirizado, de jeito nenhum, tá certo? Nós vamos atuar com os terceirizados, mas para as atividades de apoio e não para as atividades finalísticas daquele órgão, tá certo? E aí, então, com certeza, a nossa resposta é a letra A, porque um dos objetivos da governança pública é redução do foco nacional para que o Estado não execute diretamente, mas atue com organizações não estatais e locais. Ou seja, é a ideia de você buscar descentralizar, delegar, que é a palavrinha do bem para a administração gerencial. Passamos uma aula inteira, né, vendo isso. Temos 3, mas a gente tem 2 ou 3 assuntos também, não tem muita coisa, né? E aí, quer dizer, tem muita coisa, né? Temos bastante, temos 3 aulas. Mas esse assunto, vocês viram aqui muitas questões, tá certo? Tem muitas. Então, assim, vocês viram que todas as questões de 2015, TJ, DPE, então, assim, certeza, gente, que isso vai cair. E por isso que a gente quis, né? E também como a gente vê que a FGV, ela vai, né, esmiuçando, então a gente tem que trazer esse detalhamento, tá bom? Mas na próxima aula a gente continua trazendo aí também novos assuntos, a gente vai varrer todo o edital. Não se preocupe que a gente vai fazer questões de tudo aqui, tá bom? Ó, cheiro, bons estudos, até a próxima aula, se Deus quiser.